Quando você integraliza cotas com imóvel, a grande questão ali você tem que tomar cuidado com o imposto de renda, em razão do ganho de capital. Ao integralizar as cotas, você vai poder ter desconto. Qual que é o imposto de renda aí do ganho de capital? O imóvel valia 10. Hoje ele vale 100. Você vai integralizar as cotas com esse imóvel hoje com o valor de 100. Você tem que pagar a diferença desse imposto, dos 10 para o hoje de 100. Porém, você pode ter desconto. Desconto onde? Está lá na lei. Dependendo do ano que você adquiriu esse imóvel, vai ter lá o desconto. Você vai ter que olhar casa a casa. Nós já falamos isso aqui várias vezes com relação ao ganho de capital. Até aí tudo bem. Mas aí, qual que é a tese que está sendo vendida? O pessoal fala assim, olha, não se preocupe, coloca esse imóvel, não integraliza esse imóvel nas cotas. Coloca ele como ativo circulante, porque isso vai te dar uma economia tributária e vai facilitar a eventual disposição desse bem, a eventual circulação desse bem, e a eventual, por óbvio, na hora de realizar aí uma apuração de haveres, com vias de finalizar aquela pessoa jurídica montada com viés de planejamento sucessório patrimonial, facilitar essa distribuição desse bem. Ok? Ok. Porém, tem algumas questões. Todo mundo entendeu, né? Regra geral que o pessoal faz quando monta essa pessoa jurídica aí, onde se dá o nome de falar, onde se fala que se nomina como hold, né? Quando você monta essa pessoa jurídica, institui essa pessoa jurídica que o pessoal nomina como hold, via de regra, é feita a integralização dessas cotas via bens imóveis. Depois é feita a distribuição dessas cotas proporcionalmente lá para os herdeiros, levando em conta N situações, vou falar assim, e aí cada um vai ter lá a sua proporção em cotas que vai corresponder a determinado bem imóvel, etc. Ok? Ok. Porém, o que tem se propagandeado? Em vez de integralizar esses bens, se o bens imóveis, esses bens podem ingressar como um ativo circulante. O que é, né, o que é esse ativo circulante? Se eu trabalho, se eu tenho um supermercado, o meu ativo circulante serão bens ligados à minha função de supermercado. Se eu tenho uma padaria, da mesma forma. Né? São aqueles ativos, aquele que tem um valor positivo, que circula em razão da minha atividade. Então, quando, por exemplo, um imóvel é destinado a sediar atividades da pessoa jurídica, ou alocação, ou arrendamento, seu registro contábil se dá no ativo não circulante, porque ele é imóvel da pessoa jurídica, ele é imóvel que foi locado, né, ou ele é imóvel que foi arrendado, ele não é para venda, para compra e venda. Então, via de regra, a alienação dos bens constantes no grupo de contas, você paga o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre lucro líquido como ganho de capital. O tal do ganho de capital que eu falei. Já a venda dos bens escriturados no ativo circulante, notadamente como estoque, que congrega os imóveis, por exemplo, destinados à venda, corresponde a uma receita bruta e se submete à base de cálculo estimativa de 8% do imposto de renda e 12% no caso de lucro presumido. Ou seja, pode ser menor. Então vamos lá. O imóvel é a sede da empresa. O imóvel foi arrendado. O imóvel foi alugado. Né? O imóvel é utilizado por um determinado fim lá da empresa, que seja um fim lá específico, seja, por exemplo, na questão rural, ele é utilizado para plantio. Ele tem um fim que não é ser comercializado, que não é ser vendido. Ok? Ok. Agora, se eu tenho uma atividade, uma empresa, por exemplo, que é uma construtora, se eu tenho uma empresa, por exemplo, que é uma empresa voltada para investimentos imobiliários, dos mais diversos, investimentos imobiliários.
Né? Minha empresa, objeto social é compra e venda de imóvel com intuito de investimento. Né? Comprar barato e vender mais caro, depois de valorizado. Aí eu posso colocar eventuais imóveis lá no meu artigo circulante, porque essa é a minha atividade. Agora, se eu não tenho uma atividade voltada para que os imóveis tenham realmente essa capitulação, tenham realmente podem ser realmente nominados na rubrica ativo circulante, eu não posso colocar lá só e pronto. Meu objeto social da minha empresa é que seja administração de imóveis para aluguel. Ok? Se for só para aluguel, não dá para me colocar ele como ativo circulante, porque por mais que o aluguel derive de imóveis, eu não tenho nada falando lá que é compra e venda de imóveis, é a exploração daqueles imóveis já existentes. Um ou outro imóvel novo que eu for comprar, ou qualquer outro que eu for comprar, vai entrar como patrimônio que vai ser explorado pela atividade fim, no caso, o aluguel. Então, não basta eu simplesmente ter um imóvel, comprar um imóvel, né, adquirir, aquela pessoa jurídica adquirir um imóvel e eu colocar ele lá no ativo circulante para me pagar menos tributo e pronto, não. Tem que haver uma justificativa, e uma justificativa, gente, não é só mudar o contrato e nunca fazer nenhum tipo de negócio. Né? Porque isso também o fisco pode verificar, falar assim, mas peraí, é ativo circulante, mas está aqui no ativo circulante há 3, 4, 5 anos. Ah, não, imóvel é difícil de vender. Realmente, imóvel é difícil de vender, mas você pode correr o risco de ter uma fiscalização. Eu acho isso um pouco temerário. Porque entende o que é a ideia que algumas pessoas estão dizendo? Não, você bota ele lá de ativo circulante. Imóvel não vende de uma hora para outra, ele vai continuar lá como ativo circulante, você não vai ter aquela tributação do eventual ganho de capital. Amanhã ou depois, na hora que você for fazer a dissolução daquela pessoa jurídica, em razão do planejamento sucessório e patrimonial, fica mais fácil de você fazer a distribuição, a partilha desse bem, uma vez que ele é um ativo, e não necessariamente está ligado ali a determinadas cotas. Ele é um ativo e vai poder ser partilhado como ativo da maneira mais fácil possível. E não vinculado ali a eventuais distribuição, eventuais questões, distribuições ali, eventuais disposições constantes nas cotas, né? Ou ligando ali as cotas a determinado bem. Ok? Beleza? Entenderam esse ponto? E aí, meus amigos, tem vários problemas. Operação divergente na forma de contabilização, como eu disse, você contabiliza que é ativo circulante, mas as operações todas que são feitas não são de uma atividade que não tem nada a ver com aquela, de colocar aquele imóvel como ativo circulante. O contribuinte altera a destinação do ativo no curso de suas atividades e busca a respectiva alteração do regime de tributação. Isso pode ser um risco também. Ah, não é ativo circulante, mas agora vai passar a ser cotas, que eu escutei lá na internet o sujeito falando que é melhor tirar do ativo circulante e integralizar ele nas cotas, o patrimônio nas cotas. Isso não é assim. Você está tirando lá do ativo, tá certo, tá tudo dentro da mesma empresa e tudo, mas são contas diferentes. Para esse bem vir agregar, né, vinha passar, depois que ele foi lançado no ativo circulante, para ele passar a integralizar as cotas, ele tem que sair e depois entrar de outra forma, dentro daquela pessoa, dentro da contabilidade daquela empresa. Como é que ele vai sair? Alguém comprou? Algum dos sócios comprou? Ele foi vendido? Doado da empresa para a empresa? Não tem como. Só mudar assim. E se for doado, tem tributo. Estão entendendo a situação? E aí eu trouxe dois acórdãos aqui para vocês. Ó. Por exemplo, a tributação receita bruta com base em 8% de imposto de renda e 12% sobre contribuição sobre lucro líquido de um imóvel escriturado em conta de ativo não circulante e que, inclusive, era objeto de locação.
Veja aí, o fato de o imóvel estar locado não é incompatível com a finalidade de venda. Ok, até aí tudo bem, né? Estava locado e aí como ativo circulante, mas esperando a venda. Aí tudo bem. Agora olha o outro acordo. Todos esses do Tribunal de Justiça de São Paulo. Na verdade, do Conselho de Contribuintes, viu, gente? Desculpa. Tá? Do Conselho de Contribuintes. Da Receita Federal. Outra. Agora o outro acórdão, 1402, também do Conselho de Contribuintes. O bem estava constante como estoque de uma pessoa jurídica que possuía atividade imobiliária em seu objeto social, tendo sido mantida a autuação por prevalecer a percepção de que o contribuinte não praticava de fato a atividade imobiliária, considerando pertinente a tributação do imóvel, no caso, uma fazenda, pelo regime de ganho de capital. Essas duas decisões são do Conselho de Contribuintes, né, nível federal. É fácil de encontrar aí pelos sites de busca, mas mostra muito bem do que eu estou falando. Olha só, estava ok, ele estava alugado, mas o objeto social permitia a venda, embora ele estava alugado, ele poderia vender, que entraria ali, estava escriturado como, né, na conta do ativo não circulante, ou ativo circulante, né, ou como estoque, o que alguns falam, mas o fato é que foi vendido, então ok, se previa no objeto social, tudo bem. Agora o outro, mesmo prevendo no objeto social, mesmo lá tudo certinho lançado no ativo circulante, no caso aqui no ativo circulante, né, foi tributado pelo ganho de capital. Por quê? Viu que não era da atividade da empresa. Viu que tinha alguma coisa errada ali. Viu que tinha algo ali que não estava batendo, por mais que tinha o objeto social, tinha lá a empresa. Foi feito para mascarar ali que, na verdade, não era uma empresa que vendia e comprava fazenda. Né? Então não dá para colocar a fazenda lá no ativo circulante. Ok? Só para pagar menos imposto. O fisco vai ver lá na frente e vai cobrar o ganho de capital. Então, cuidado com essa mágica que está sendo vendida por aí. Tá?